Fala, nação rubro-negra! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é o Já em Campo e a notícia que eu tenho pra falar hoje é polêmica. Derek Lacerda afastado do esporte. Se você quer saber por que isso aconteceu, fica até o final do vídeo. Mas antes disso, deixa um like, se inscreve no canal pra gente bater 500 inscritos até o final do ano. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Comenta a sua opinião e agora bora pro vídeo. Vamos começar com o seguinte. O que a gente sabe até agora? Derek Lacerda, atacante emprestado ao Sport pelo Cuiabá, foi oficialmente comunicado em 6/11/2025, ou seja, ontem, de que não fará mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. Então, esses próximos 7 jogos, Derek não vai mais atuar. O motivo principal citado foi questões de indisciplina, sendo que o mais recente foi o episódio que ele se recusou de participar de parte da atividade de treino. Segundo fontes, ele falou que ele era o artilheiro do clube e ele não precisava. E também, fontes afirmam que além disso ele não estava comendo no CT algumas vezes e também estava levando familiares para o CT antes dos jogos e tudo. Então, ele meio que pediu pro Sport mandar ele embora. Mas ele tá certo mesmo, minha gente. O Sport é uma barca furada. O presidente Yuri Romão aí é um presidente, o pior presidente da história. A gente tá vivendo a pior temporada da história do Sport. Então Derek Lacerda fazer isso é esperado. E outra coisa, apesar dos problemas de comportamento, Derek ele tinha até que um bom rendimento na Série A. Ele tinha 6 gols em 17 partidas pela Série A, o que colocava ele como artilheiro da equipe, enquanto Barleta, Lucas Lima, Mateuzinho tinham apenas 2 gols. E qual o contexto e as implicações que isso vai acabar acontecendo? O contexto é que todo mundo já sabe que o Sport está numa situação crítica, que a gente está na lanterna da Série A desde a 3ª rodada, e esse quadro de fragilidade está ampliando as consequências do problema inteiro, porque Yuri Romão não pedir para sair está inflamando a torcida do Sport contra Yuri Romão, contra o time e contra os próprios jogadores. Para Derek, além da marca que a indisciplina cria, vai ter um impacto concreto, porque ele não vai ter mais jogos pelo clube até o restante da temporada, e como que a janela de transferência já está fechada, ele vai ficar sem treinar, basicamente, né, sem jogar, até janeiro do próximo ano. E para o Sport, o problema é o seguinte. Para o Sport, o problema vai ser o seguinte. Vai ser um de muitos, né? Que tá acontecendo. A gente vai perder nosso principal goleador, que vai criar mais um vácuo ofensivo lá na frente. Mas a situação que o Sport tá já é totalmente impossível de a gente se recuperar. E essa saída de Derek poderia ser muito pior se fosse um Santos, um Fortaleza, um Vitória, que tá brigando ponto a ponto pra sair da zona. Mas como o Sport não tá nem brigando pra sair da lanterna, acabou que essa indiferença do ataque acaba que não vai mudar muito o time. A gente também tem que considerar as novas variáveis, porque a insatisfação interna do elenco está absurda, gigantesca. O próprio Romarinho admitiu no dia 16 de outubro que o elenco do Sport não havia recebido o salário de setembro ainda. Ele ainda manifestou preocupação de que isso não afete nos próximos jogos. Ou seja, o Sport está jogando mal, os jogadores do Sport são ruins, o presidente é pior ainda, e o Sport não está conseguindo nem pagar salário de setembro. A gente voltou para onde, minha gente? A gente voltou para 2015, que o Sport estava lascado, não conseguindo pagar salário de jogador? E também, até no jogo contra o Juventude, dia 5/11, que tem até vídeo no canal, assiste aí para me ajudar, o Lucas Lima falou o seguinte, abre aspas, a motivação a gente tem que ter diariamente. E hoje a gente não entrou nem um pouco motivado. Fecha aspas. Ou seja, além da questão de indisciplina individual de Derek, existe um clima de, obviamente, insatisfação coletiva. Salários atrasados, falta de motivação, o cenário que o clube não está conseguindo se manter. E algumas possíveis causas e também interações são o seguinte. A disciplina de Derek não surgiu do nada. Ele era destaque técnico. Ele era, vamos falar assim, a cara do ataque do Sport, o que torna sua saída ainda mais simbólica. O que acontece é que, simultaneamente, o ambiente também era muito conturbado, minha gente. Salário atrasado e queda de rendimento coletivo prejudica qualquer um. O jogador não tá recebendo e não tá jogando bem. Aí o que o jogador vai se esforçar para conseguir jogar? Não joga. Desde o início do campeonato a gente já tá desse jeito. Parece que essa crise que o Sport tá fazendo é desde o início do campeonato, não agora. E também o atraso salarial, com certeza, pode ter contribuído para a queda de motivação do elenco. O que, por sua vez,
acentuado por falhas de comportamento individual, falha em campo, falha coletiva. Então, Yuri Romão, você tá conseguindo, ó. Palmas pra você. Você conseguiu lascar o esporte. E também, vamos ser sinceros, num clube em crise, tanto de resultado, quanto de estrutura, quanto de dinheiro, a diretoria não pode perder a mão. A diretoria tem que estar sempre em cima pra ver o que está acontecendo. Se você não tá... Por que você está se comportando mal? Vamos tentar melhorar você? O que está acontecendo? A gente não tá conseguindo pagar salário por quê? Vamos tentar fazer isso? Não, Yuri Romão, ficar de olho fechado e esperar que os outros decidam por ele. Os jogadores do esporte decidam, obviamente, jogar bem do nada, sem receber o seu salário. Então não tem isso de, ai, a gente tem que estar todo mundo unido, mas quem comanda quando o time tá perdido é o cara que tem um mapa. Teoricamente era pra ser Yuri Romão. Então Yuri Romão, como presidente do esporte, ele tem que pegar, mostrar quem vai, quem fica, o que é que a gente tem que fazer, o que é que pode melhorar, e não só ficar fazendo nada como ele tá fazendo. E quais são os impactos que isso gera pro esporte? Isso gera, obviamente, muito. Pro esporte, o afastamento de Derek pode não sofrer tanto na questão, tipo assim, de ainda ter pontos para disputar, mas sim o desgaste interno do clube, onde os próprios jogadores vão ficar, obviamente, bravos, chateados com o clube. O conjunto também de problema técnico, problema motivacional, o ambiente vai ficar horrível. E isso não é nem pra Série A ainda mais, isso é pra Série B. Porque os que ficaram vão ter sequelas desse campeonato horroroso que a gente fez. Então, quer dizer, algo extremamente absurdo. Pra Derek, a marca de indisciplina em meio a um clube todo lascado pode afetar ele não só agora, com essa saída que ele fez, mas também no futuro, né, que estavam falando que o Bahia poderia contratar ele, né, o Grupo City poderia contratar ele. Também pro elenco, onde a manifestação de Lucas Lima já é um alerta, um alerta no painel todo vermelho de alertas, que mostra que o ambiente já estava comprometido antes da saída de Derek, já estava comprometido desde quando o primeiro resultado ruim veio e a gente não conseguiu se recuperar mais. E também para a diretoria é o principal, mostra que eles não conseguem recuperar o ambiente, que eles não têm a capacidade de gerir resultados negativos, que eles não têm a capacidade de tá ruim e conseguir se reinventar para melhorar, tanto de pagamento em dia, que o pagamento não tá chegando, e Yuri Romão disse, os investimentos que fizemos vão dar retorno, seja em campo ou seja fora do campo. 60 milhões, viu, Yuri Romão? Contando. Sem contar o salário de Paciência, que não joga mais, que vocês tentaram afastar ele 2 vezes ou 3, e Paciência não quis sair, e vocês abaixaram a cabeça. A transparência que o esporte não tem, a gente não sabe quanto que a gente paga no jogador, a gente não sabe o salário do jogador, a gente não sabe se o clube tá bem, se o clube tá mal, se o clube tá falido, a liderança de vestiário. Resumindo, tudo isso mostra que o esporte hoje em dia é um perigo pra si mesmo, não é pra ninguém, é pra si mesmo. O esporte, o maior inimigo dele é ele mesmo. Mas muito obrigado, família rubro-negra, por assistir até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta a sua opinião. Derek tá certo de sair ou ele deveria ter ficado até o final? Muito obrigado por assistir. Esse foi o canal Já em Campo e até o próximo vídeo.